Fala pessoal, no último vídeo do canal eu comprei os primeiros ativos da carteira e eu escolhi os fundos imobiliários e talvez vocês devam se perguntar: por que fundos e não ações? Bom, a resposta é que eu já estou no mercado há algum tempo e a intenção desse canal é ensinar pessoas comuns a investirem de uma forma descomplicada e eficaz. E os fundos imobiliários se encaixam de forma melhor, principalmente para quem está começando. Isso porque eles são ativos mais simples de você analisar, tem uma previsibilidade melhor com relação à distribuição de proventos. Em questão de oscilações, eles são bem menos voláteis do que as ações, tá pessoal? Então tudo isso justifica essa tomada de decisão. E olhando para esse lado, vamos começar a falar um pouco desses pontos que eu acabei de citar. Vamos falar primeiro da previsibilidade. Para quem não sabe, os fundos imobiliários eles pagam proventos mensalmente, enquanto ações pagam proventos de forma trimestral. E o que isso muda? Bom, muitas pessoas não desistem de investir por causa de correr o risco de perder dinheiro, mas sim porque se desanimam, porque não vê a coisa andar, porque muitas das vezes demora a receber proventos e reinvestir o capital recebido. Com os fundos imobiliários, você tem uma previsibilidade melhor e isso te deixa mais animado. Imagine que você invista um 13º salário em fundos imobiliários. No próximo mês, você vai conseguir comprar já algum fundo imobiliário. Já em ações, talvez você consiga também fazer isso. Porém, levará um pouco mais de tempo devido à distribuição dos dividendos das ações, que são mais demorados. Outra coisa também acerca da facilidade dos fundos imobiliários é que as principais tomadas de decisões mais importantes são responsabilidades da gestão do fundo. É isso mesmo, você não é responsável pelas principais tomadas de decisão. Você tem um profissional qualificado que está há anos no mercado trabalhando para você. Mas é claro, é importante você ficar de olho e analisar. E falando em análise, quais são os principais fatores que nós devemos olhar em um fundo imobiliário? Eu gosto muito de frisar isso, porque muitas pessoas compram qualquer fundo imobiliário sem antes olhar, por exemplo, a localização dos imóveis. E quando a gente fala um pouco sobre isso, é importante a gente frisar bem. Vamos dar um exemplo? Imagine que você tem uma casa que esteja localizada no centro da cidade. Essa casa vai ter um valor agregado, sim ou não? Bom, acredito que sim. Agora imagine que você tem essa mesma casa, porém em um lugar afastado, sem movimentações, sem rodovia, sem grandes centros comerciais próximos. Essa casa vai ter um deságio no valor dela, devido à localização geográfica? Sim, nos fundos imobiliários não é diferente. Quanto melhor a localização dos imóveis, mais valor agregado se encontra naqueles imóveis ali. E por que isso importa? Porque grandes empresas que vão alugar, seja um fundo de galpão logístico, seja um fundo de hospital ou shopping, eles vão procurar os melhores locais. Os locais onde tem mais urbanização e rodovias. E isso não é aleatório, tá pessoal? Porque as empresas terão uma logística melhor de acordo com a localização geográfica. Agora vamos falar um pouco sobre os aluguéis desses fundos. Bom, a maioria dos fundos, eles ajustam esses contratos de aluguéis via IPCA. E esses contratos são longos, ou seja, você tem uma renda recorrente ali, de acordo com o contrato daquele fundo, por longos anos. Isso pode te deixar mais tranquilo. Sem contar que quando esses contratos terminam, as mesmas empresas costumam renová-los. Isso é um ponto muito legal também, porque principalmente fundos que têm os seus imóveis em regiões mais urbanizadas, em regiões centrais, aqueles imóveis geralmente eles são disputados por algumas empresas que querem se estabelecer naquele local. Bom, e a tipologia desses contratos? Como eles funcionam? Os contratos dos fundos funcionam na forma típica ou atípica. E a forma típica, o que é isso? A forma típica nada mais é do que um contrato comum. Um contrato onde, se houver uma rescisão, um rompimento,
não vai ter uma imposição de multa. Já os contratos atípicos, eles são contratos onde, se houver um rompimento ou uma rescisão contratual, já incide uma multa. E geralmente os imóveis desses fundos que trabalham com contratos atípicos, eles são um pouco diferentes. É um imóvel feito justamente para aquele tipo de empresa, nos moldes dela. Então aí a gente já encontra uma grande diferença. Outra coisa que é importante ressaltar, gente, é acerca das oscilações. Um fundo imobiliário, ele não vai oscilar muitas das vezes 10, 15, 20%, como as ações fazem essas oscilações gigantescas. Então isso te deixa menos despreocupado e menos exposto a grandes volatilidades. É claro que uma vez ou outra haverá fundos que irão oscilar dessa forma, mas geralmente isso não costuma acontecer. Muitas vezes a gente olha para o mercado financeiro querendo começar a investir, fica com certas dificuldades. Às vezes a gente começa comprando uma ação e aquela ação ela vai cair ali 20%, 10%. A gente no desespero acaba vendendo e saindo no prejuízo e diz: ah, bolsa de valores não funciona, investimentos não é para mim. Mas aí eu digo para você, não é a bolsa de valores o problema. O problema é a classe de ativo que não está atrelada com o seu perfil de investidor. Então é preciso você frisar muito bem isso. Se você for uma pessoa que tem aversão ao risco, procure um investimento mais tranquilo, uma renda fixa ou um fundo imobiliário que já é uma renda variável, porém com oscilações menores. Ressaltando, pessoal, que esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra e venda, tá bom? Eu só estou dizendo aqui porque eu escolhi começar a investir por fundos imobiliários, a importância dessa iniciativa principalmente para um público iniciante que muitas das vezes começa pela classe de ativo errada e acaba condenando a bolsa de valores, dizendo que investimento é só para quem é rico, que investimento é pirâmide, que investimento é cassino. Eu quero quebrar de uma vez por todas essa crença limitante. Então, eu estou pontuando isso para vocês entenderem essa explicação de o porquê começar por fundos imobiliários. É claro que fundos imobiliários não vai ser muitas das vezes o melhor investimento. Talvez você compre uma ação, essa ação se valorize 10, 20% o seu patrimônio e ainda possa te remunerar mais do que um fundo imobiliário. Porém, para quem está começando e quer construir uma base, o fundo imobiliário, ele, por te proporcionar uma previsibilidade melhor, ele é visto como uma escolha melhor também. Espero que esse vídeo tenha explicado o meu raciocínio do porquê começar com FIIs e não com ações. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de compartilhar com alguém que precisa saber de por onde começar, qual classe de ativo escolher, e não se esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever no canal. Bons investimentos e tchau, tchau!